Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre tumor. Sendo que tumor é quando a célula não entende a hora de parar de se dividir. Como assim? A célula ela vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo e ela não sofre apoptose. Nossa, apoptose? É isso, a apoptose. A apoptose é quando a célula ela se autodestrói. Tem isso? Tem. Uma célula, normalmente, ela vai se dividir de 20 a 50 vezes. Chegou no 50, pronto. Chegou o momento dela sofrer a apoptose. Essa é uma das situações. Agora, uma célula que contém um erro, ela não vai entender que ao seu redor já está suficiente. Ela não vai entender que ao seu redor não precisa mais de célula. Então, como ela não consegue entender, ela começa a se dividir loucamente. É basicamente assim. A célula, ela sabe a hora de se dividir. Quando ela percebe que não está no momento de se dividir, ela para a divisão. Agora, quando tem uma célula problemática, ela vai se dividir. E quando ela se divide, ela não vai perceber que se dividiu e vai continuar se dividindo. Aí daqui a pouco vai ter várias células todas loucas pensando que está na hora de se dividir, sendo que não está na hora de se dividir, e sim de parar a divisão. A célula ela tem um problema genético lá na região supressora ou na região oncogênica. Nossa, supressora e oncogênica? São os mais comuns de dar problema, são os mais comuns de ocasionar tumor. Essa região supressora, ela vai produzir proteínas. Qual é a função dessas proteínas? A função dessa proteína é parar a divisão celular. Então, se eu tenho um problema nesse gene, eu não produzo essas proteínas, a célula não vai saber a hora de parar. Agora temos uma outra região, um outro grupo de genes, que são os oncogenes, que é ao contrário. Ele vai induzir a divisão da célula. Então, se eu tenho um problema nesse gene, ele manda a célula se dividir sem parar, eu vou ocasionar o tumor. Lógico que tem outras regiões que pode também ocasionar tumores. Mas essas duas regiões é o que mais é estudado, é o que mais é visto nos casos de tumores. Então quer dizer que tumor nada mais é do que mutações no meu material genético, no meu DNA. Perfeito. Se você tem mais idade, em torno de 60, 70 anos, aumenta a chance de ter tumor. Porque a sua célula já vai ter se dividido muitas vezes, aumentando a chance de ter mutações. Agora, se você é mais jovem, diminui um pouco as chances de você ter tumor. Então quer dizer que eu não vou ter tumor? Não, não é bem assim. Tem jovem que tem tumor, tem jovem que tem problemas em divisões celulares. Por quê? Herdou do pai ou da mãe. Nossa, quer dizer que a pessoa nasce com tumor? Não, a pessoa não nasce com tumor. O que vai acontecer? Ela vai nascer com a pré-determinação. O que seria isso? Ela vai nascer com genes defeituosos. Não quer dizer que ela nasceu com aquilo, com tumor. Quer dizer que tem mais chance dela apresentar tumores. O tumor ele pode ser de dois tipos. O tumor ele pode ser benigno ou maligno. O tumor maligno também é conhecido como câncer, tá? O tumor benigno é quando a célula não tem capacidade de sair daquela região. Como assim? A célula sofreu poucas mutações. E com essas mutações, ela só consegue sobreviver naquele local. Porém, a célula pode sofrer tantas mutações que agora ela consegue sair daquele local e viver em outros locais. Aí, neste caso, é um tumor maligno, porque ele consegue se espalhar pelo corpo, conhecido também como câncer. Quando a célula ela consegue desgrudar daquele montante de células problemáticas, ela consegue sair daquela região, aí, neste caso, nós chamamos de metástase. Essa metástase normalmente acontece porque a célula ela teve mutações na sua membrana, então ela tem capacidade de soltar das outras. O tumor maligno ele pode ser de dois tipos. Pode ser um tumor conhecido como sarcoma ou carcinoma. O tumor carcinoma
é porque ele foi produzido pelo tecido ectoderme e endoderme. Já o sarcoma é porque ele foi produzido pelo mesoderme. Temos um exemplo de tumor maligno, sarcoma, que é a leucemia, que é um câncer que vai prejudicar a produção de alguns tipos de célula sanguínea. Temos como exemplo os glóbulos brancos. Esses tumores, eles formam uma massa de célula, e essa massa pode chegar a 1 milhão de células. Já foi comprovado que a célula ela vai se dividir infinitamente. E como que eles provaram isso? Há muito tempo atrás, em 1951, eles pegaram um pedaço do útero de uma mulher, conhecida como Henrietta. Essa mulher tinha câncer uterino. Pegou esse pedaço, levou para o laboratório e começou a cultivar essa célula. Como assim, professor? Começou a alimentar essas células. E até hoje, com quase 70 anos, as células continuam se dividindo. Até hoje, eles fazem experimento nessas células, que é conhecida como L. Aí você fica pensando, professor, fica muito grande. 1 milhão de células numa região, como que essas células vão conseguir alimento? Uma ótima pergunta. Quanto mais células eu tenho, mais alimento eu vou ter que arrumar para elas. Como que ela vai conseguir? Ela tem capacidade de induzir a angiogênese. Nossa, angiogênese? Ela tem capacidade de induzir a criação de vasos. Então você vê aquele tumor ali e pensa que ele está morrendo sem nutriente? Não, ele criou vasos para alimentar ele. Então quando a pessoa que tem câncer se alimenta, automaticamente ela vai alimentar o câncer que está dentro dela. Temos aí um problema. Se a pessoa ela se alimenta demais, o câncer vai crescer com uma velocidade maior. E se ela se alimenta de menos, ela vai ficar desnutrida, porque o câncer vai ficar roubando nutrientes dela. Professor, o que a pessoa vai fazer? Orientações médicas. Neste caso, vai ter que fazer um balanceamento aí, vai ter que conversar com o nutricionista para saber o que ela deve comer de forma balanceada. Não pode comer em excesso e também não pode faltar alimento, porque senão pode prejudicar a pessoa. Mas isso aí tem tratamento? Tem, gente. Essa é uma doença do século, o câncer é uma doença do século, e esse câncer tem tratamento, porém os tratamentos atuais, os mais utilizados, é muito invasivo. Prejudica muito a pessoa portadora do câncer. Por isso que tem várias pesquisas atrás de tratamento com uma maior eficácia. Um tratamento utilizado é através de radiação. Você vai jogar radiação em cima do tumor, que a radiação ela altera o material genético. E quando eu altero o DNA da célula, eu mato a célula. E a célula que tem câncer vai morrer. Qual o problema disso? Falando, parece ser uma coisa muito bela. Porém, quando eu jogo radiação, eu não acerto apenas o tumor. Quando eu jogo radiação, eu acerto células boas que estão ao redor. Então, neste caso, além de matar o tumor, eu ainda mato células boas da pessoa. Temos um outro tratamento que é através de quimioterapia. Quimioterapia é quando você vai tomar componentes químicos e esses componentes químicos vai matar a célula. O componente químico mais utilizado é o Taxol. Esse Taxol ele não vai deixar a célula se dividir. Nossa, professor, então tomou o Taxol, o tumor não vai crescer? Na teoria, sim, mas temos um problema. Como é que você vai fazer para decidir que o Taxol vai funcionar só no tumor? Difícil você fazer isso. Então, neste caso, você toma, você vai atingir outras células do seu corpo também. Aí, neste caso, vai ocasionar os efeitos colaterais. Você pode, sem querer, atingir as células do intestino. Aí, neste caso, a pessoa vai começar a sentir náusea, porque vai começar a morrer células do intestino. Sem querer, você vai acabar atingindo as células lá do cabelo, lá do folículo capilar. E a pessoa vai começar a perder o cabelo. E a pessoa pode apresentar várias infecções. Por quê? Esse remédio pode atingir as células do sistema imune. Ou melhor dizendo, do sistema de defesa da pessoa. Então observe, é benéfico o Taxol? É benéfico. Ajuda, ajuda. Porém, tem vários efeitos colaterais. Porém, como eu já disse, por isso que tem várias pesquisas
atrás de um tratamento mais eficaz, que prejudique menos o paciente. Eu espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso vai me deixar feliz. Eu vou continuar publicando vídeos de forma gratuita para vocês. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima!